Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula, seja ela de língua portuguesa ou de produção textual, com o professor Alisson. E neste começo de novembro vamos falar de um assunto bem interessante, que são as necessidades de estima. E a partir disso eu trago esse pequeno contexto. A necessidade de estima, ela simboliza o desejo do ser humano de ser aceito e valorizado por si e pelos outros, dentro de sua comunidade, dentro de sua sociedade, dentro de sua situação. Então, vemos a necessidade de estima como esse processo em que o ser, ele se sente valorizado, deve se sentir valorizado a partir do seu contexto de vivência, seja no trabalho, seja em casa, seja na escola, seja com os amigos. Então, se aceitar, ser valorizado, aceitar o outro. Então, essa é a necessidade de estima. E a partir desse contexto, hoje vamos falar sobre interpretação e compreensão textuais. Primeiramente, o que é um texto? Já que vamos falar sobre interpretar texto e compreender texto. O que é um texto? O texto é toda forma de linguagem que possibilita sentido e valor ao seu leitor, observador ou interlocutor. Então, o texto não é só aquele emaranhado de palavras que se organiza para ter uma intenção. O texto, ele é toda forma de linguagem, que a linguagem se expressa, seja ela verbal, não verbal, mista, para mostrar que existe um propósito, um objetivo com aquela situação. Então, vejam, ela pode ser verbal, com o uso das palavras, pode ser não verbal, sem uso das palavras, mas pode ser também misto. Então, o que é compreender um texto? Compreender um texto é entender a mensagem que ela está transmitindo de maneira objetiva. Então, se eu compreendo o texto, eu tenho a decodificação de que a mensagem é realizada, proposta pelo autor. Então, se eu compreendo o texto, eu compreendo as palavras de quem escreveu o texto, do eu lírico, do eu poético, então, do autor. Então, compreender o texto é compreender a forma objetiva do que propriamente está sendo dito naquele texto. Já interpretar o texto é envolver a capacidade de chegar a determinadas conclusões após fazer a leitura de algum tipo de texto visual, áudio, escrito, oral. Então, ele é mais subjetivo a você. Embora não pensem que qualquer resposta, qualquer análise deve ser feita, não. Existe uma proposta também em interpretar o texto. Quando a gente envolve uma conclusão nossa, mas ela tem que estar dentro da camada objetiva do texto, do que o texto se propõe. Não existe colocar uma conclusão inadequada para determinada forma de interpretação. Ela é subjetiva, ela é uma conclusão sua, mas por ser sua, ela tem que estar ligada diretamente com o contexto do texto, com o objetivo do texto. Então, por isso, a interpretação do texto é algo subjetivo e pode variar de leitor para leitor. Isso porque cada um possui um repertório interpretativo que é adquirido ao longo da sua vida. Mas lembrando, compreender é compreender as palavras do autor, do eu lírico. E interpretar o texto é você fazer uma análise desse texto e tirar as suas conclusões, mas as conclusões que estão inteiramente ligadas ao contexto do texto. Não é qualquer conclusão. Então, nossa atividade dessa semana vai estar inteiramente ligada às necessidades de estima, mas estão ligadas a esse sentido de compreender e interpretar o texto. Peço a vocês que analisem as questões, reflitam as questões antes de respondê-la. Um forte abraço e estou aguardando as respostas de vocês.